Você já parou para pensar que o remédio que te faz dormir pode estar te impedindo de descansar de verdade? Enquanto todo mundo normaliza o uso de Rivotril como se fosse um chá de camomila, ninguém fala sobre a dependência, os lapsos de memória e a bagunça que ele faz nos seus neurotransmissores. É quase um pacto silencioso. Dorme aí, mas não reclama das consequências. Agora, e se eu te dissesse que existe um chá natural capaz de entregar um sono mais profundo, reparador e sem te transformar em refém de farmácias? Sim, soa contraintuitivo, até ingênuo para alguns. Mas enquanto você lê isso, milhares de pessoas estão trocando as receitas controladas por combinações de ervas tão antigas quanto eficazes. O que ninguém te contou é que a insônia não é apenas um problema de cansaço. Ela é o solo fértil para ansiedade, depressão, Alzheimer e até diabetes. E o mais chocante, seu corpo já sabe como dormir bem. Ele só precisa que você pare de sabotá-lo com hábitos ruins e comece a dar os sinais certos. Um chá antes de deitar pode ser o gatilho para recuperar o controle. Mas não qualquer chá. Uma mistura estudada, testada, capaz de acalmar neurotransmissores como o GABA e harmonizar sua mente. Quer saber como preparar essa receita quase secreta que une tradição, ciência e um toque de espiritualidade? Fica por aqui, porque o que você vai aprender hoje pode te dar o melhor sono da sua vida. Sabe aquela noite em que o sono simplesmente não vem e a mente fica igual rádio ligado sem parar? É mais comum do que se imagina. Não se trata só de cansaço. Mexe com memória, humor, saúde e até com a espiritualidade. Budismo fala em quietar a mente, mas no mundo que cobra produtividade, até isso parece impossível. Às vezes tudo que se quer é descanso sem culpa, sem insônia dominar a madrugada. Muitos recorrem logo aos remédios como se fossem solução mágica. É só tomar um Rivotril, dizem. Mas ninguém fala do preço, dependência, lapsos de memória, contraindicação. Tudo tem consequência. Já viu alguém esquecer até compromissos por causa de medicamentos fortes? A saúde mental exige mais cuidado, mais responsabilidade e menos soluções imediatistas. Existem dicas simples, práticas, para quem sente a mente acelerada. Um banho quente antes de dormir, leitura tranquila, contos budistas, poesia brasileira com suas contrações e coloquialismos que acolhem. Não precisa virar monge, apenas aprender a desacelerar. O sono não é inimigo, é um aliado que precisa ser convidado com jeitinho. Há quem acorde cansado mesmo dormindo 8 horas. Não adianta fechar os olhos se a mente está em guerra. A qualidade do sono depende de um equilíbrio delicado. Neurotransmissores como GABA e melatonina não são nomes complexos à toa. É bioquímica e reflexo do modo como se vive. Existem ervas que ajudam a equilibrar tudo, alternativas que merecem atenção. E fica aquela pergunta no ar: será que o problema não está mais fundo, na forma como se cuida do corpo e da mente? Como esses neurotransmissores podem ajudar a recuperar o sono perdido? Há muito mais para explorar, técnicas e combinações naturais capazes de transformar a rotina noturna. Mas antes, é preciso entender a raiz de tudo. Sem atalhos perigosos. Existe algo quase cruel em deitar cansado e perceber que o sono não chega. A mente insiste em girar, produzindo preocupações, listas de tarefas, lembranças antigas. Insônia não escolhe hora nem idade. Ataca quando menos se espera. Muitas vezes, o quarto escuro vira um palco de pensamentos acelerados, roubando saúde, paz e até mesmo um senso de espiritualidade mais profundo. E não é só a dificuldade para pegar no sono. Tem quem durma tarde, acorde de madrugada, sinta o corpo pesado ao levantar. Como enfrentar o dia com disposição se a noite foi um campo de batalha? A mente cansada se torna lenta, esquecida, cheia de dúvidas.
Mesmo as melhores dicas parecem falhar quando a ansiedade comanda tudo. O problema cresce ainda mais quando surge a normalização dos remédios. Todo mundo toma. Quantas vezes se escuta isso? Mas vale lembrar da contraindicação escondida nas bulas e nos avisos dos especialistas. Dependência, efeitos colaterais, falhas de memória. Ninguém fala muito disso, mas faz parte da conversa sobre saúde de verdade. Por isso vale pensar em alternativas mais suaves. Há quem recorra a chás, ervas medicinais, práticas que lembram o budismo, onde o ato de preparar o ambiente para o descanso vira quase um ritual. Um quarto escuro, uma respiração profunda, um chá quente. São detalhes que sinalizam à mente: agora é hora de relaxar. Essas estratégias não são soluções mágicas, mas caminhos para transformar o sono em aliado. Compreender o que causa a mente acelerada, o motivo de acordar cansado, é um primeiro passo. Afinal, sem esse entendimento, qualquer dica ou erva será só um paliativo. Mas que tal explorar um pouco mais a fundo o que realmente causa essa insônia persistente? Pouca gente imagina o estrago silencioso que a insônia pode fazer. Não é só acordar bocejando, afeta a saúde de forma profunda. Estudos mostram ligação com Alzheimer, diabetes e até depressão. Uma mente privada de sono não consegue consolidar memórias, processar emoções, manter o equilíbrio. A saúde não é só física. O sono conecta corpo, mente e até espiritualidade. Pense em quantas decisões ruins surgem quando se está exausto. A paciência desaparece, a criatividade murcha, os erros aumentam. Isso se estende para o trabalho, os relacionamentos, a autoestima. É como se a mente se tornasse um terreno árido, sem fertilidade para novas ideias. São sinais de alerta que ninguém deveria ignorar. Há quem, para escapar disso, use remédios fortes sem muita reflexão. Mas é essencial entender as contraindicações. Dependência, lapsos de memória, alterações no humor. E quem cuida da mente precisa estar atento a isso. Em vez de buscar atalhos perigosos, vale explorar soluções mais naturais. Chá de ervas, respiração profunda, mindfulness inspirado até no budismo. A saúde é um conjunto de escolhas. Para quem convive com insônia, aprender a gerenciar o ambiente noturno é tão importante quanto qualquer remédio. Luz mais baixa, eletrônicos longe da cama, um chá morno com ervas que acalmam o sistema nervoso. São pequenas ações que reprogramam a mente para aceitar o descanso. Vale se perguntar: por que se tolera viver sempre cansado? Talvez falte consciência sobre o impacto que a falta de sono causa no cérebro e no corpo. Mas para mudar isso, primeiro é preciso entender a raiz do problema. E quem busca soluções reais precisa conhecer o que acontece lá dentro, especialmente no misterioso mundo dos neurotransmissores como o GABA. Pouca gente sabe, mas a insônia muitas vezes nasce de um desequilíbrio químico silencioso. Neurotransmissores como o GABA atuam como freio na mente, desacelerando os pensamentos. Quando ele está em falta ou desregulado, a mente corre solta, dificultando o sono. Melatonina também entra nesse jogo, sinalizando ao corpo que é hora de descansar. Sem ela, o relógio biológico enlouquece. A vida moderna adora sabotar esse equilíbrio. Luz azul das telas, estresse constante, horários bagunçados. Tudo isso atrapalha a produção natural desses compostos vitais. É como tentar meditar num carnaval. Mesmo o uso excessivo de remédios pode virar vilão. Alguns diminuem a capacidade do corpo de produzir GABA e melatonina sozinho, criando dependência. Aqui entra um ponto essencial: entender como cuidar do próprio sistema nervoso. Práticas simples, meditação, respiração consciente, um chá com ervas bem escolhidas,
ajudam a estimular GABA naturalmente. É como dar um recado para o cérebro: está tudo bem, pode desacelerar. Muitas tradições espirituais, como o budismo, ensinam isso há séculos. Em vez de mascarar os sintomas, vale investigar a causa real. Que tal criar hábitos noturnos mais saudáveis? Desligar luzes fortes, colocar uma música suave, preparar um chá de ervas que favoreça a saúde e o relaxamento. São dicas práticas, com poucas contraindicações, que permitem à mente reencontrar o caminho de volta ao sono reparador. E para quem quer ir além, estudar os neurotransmissores é um convite fascinante. Entender como pequenas moléculas moldam humor, memória, sono, é quase uma jornada de autoconhecimento. Mas antes de avançar para soluções naturais, vale conhecer a fundo as ferramentas que a natureza oferece para ajudar nesse equilíbrio, como as combinações de ervas que vêm logo a seguir. Para quem busca um caminho mais suave, existe uma fórmula sinérgica que atravessa gerações: a combinação de 3 ervas poderosas para o sono. Nada de efeitos colaterais pesados ou contraindicação grave para a maioria das pessoas. A ideia é trabalhar junto com o corpo, não contra ele. Um chá noturno pode virar um ritual de saúde, espiritualidade e conexão consigo mesmo. Valeriana é o carro-chefe dessa mistura. Estudos mostram que melhora a qualidade do sono em até 80% dos casos, agindo diretamente nos receptores de GABA. Ajuda a acalmar a mente, reduz a ansiedade e aquela agitação que rouba o sono. Para quem acorda no meio da noite ou tem pensamentos acelerados, é como oferecer um cobertor macio para o cérebro. Mulungu vem como aliado tranquilo, com ação levemente sedativa. Atua também na regulação de neurotransmissores como GABA, melatonina e serotonina. Além de acalmar a mente, ajuda a baixar a pressão emocional e até arterial. É uma erva para quem carrega estresse no peito, transformando a rotina noturna em um convite mais gentil ao sono. Camomila fecha o trio com elegância. Rica em apigenina, liga-se aos receptores cerebrais para um relaxamento profundo. Não é só calmante, também melhora a digestão, lembrando que um intestino inflamado prejudica o sono. A ação anti-inflamatória e ansiolítica faz dela quase uma avó cuidadosa dizendo: relaxa, tá tudo bem. O mais bonito nessa combinação é que não força o corpo, ensina-o. Enquanto remédios podem sabotar a produção natural de GABA, essas ervas oferecem um caminho mais sustentável. São como dicas passadas de geração em geração, alinhadas até com práticas de mindfulness e budismo. Mas não basta saber os ingredientes. É preciso aprender a preparar o ritual do jeito certo. Transformar um chá em ritual é quase um ato de espiritualidade cotidiana. Não se trata só de misturar ervas, é um convite para a mente descansar. Comece aquecendo uma xícara de água fervente, criando o clima certo. Inspire o vapor, observe a calma que surge. É uma pausa consciente, quase um lembrete de que cuidar do sono é cuidar da saúde. Na água fervente, coloque um colher de chá de valeriana, um de mulungu e 2 de camomila. Essas medidas criam a sinergia ideal, sem exageros que tragam contraindicação. Tampe a xícara e espere 10 minutos em infusão. Enquanto isso, vale refletir ou meditar um pouco. Prática emprestada até do budismo para acalmar a mente. Coar o chá não é só parte técnica, é quase simbólico. Separar o que serve do que atrapalha. A cada gole, sinta o calor percorrendo o corpo, avisando ao sistema nervoso que já pode produzir GABA, relaxar. É uma dica simples, mas poderosa. O cérebro entende sinais. Uma mente desacelerada aceita o sono como um presente. Para quem quer resultados ainda melhores, beba esse chá cerca de 1 hora antes de deitar. Evita acordar para ir ao banheiro de madrugada e dá tempo para o efeito agir. Crie um ambiente escuro, silencioso, tire eletrônicos do quarto. São detalhes que parecem bobos,
mas reeducam o corpo para o descanso, sem depender de remédios fortes. Vale lembrar, o excesso não melhora o resultado. Use as doses certas, respeite o corpo. Afinal, saúde é equilíbrio, não imposição. Quem aprende a fazer desse ritual uma rotina transforma a hora de dormir em um ato de autocuidado profundo. E há ainda formas de potencializar mais essa prática. Mas para isso, há outras dicas que valem ser exploradas. Quem deseja um descanso ainda mais profundo pode recorrer a um aliado discreto, o magnésio. Esse mineral participa de mais de 300 processos no corpo, inclusive na regulação do sono e na mente tranquila. Consumir cerca de 400 mg à noite é uma dica que faz diferença. É como oferecer um tapete vermelho para o GABA atuar no sistema nervoso. Existem tipos específicos que funcionam melhor para o sono. O magnésio inositol ajuda a acalmar pensamentos acelerados, enquanto o treonato atravessa a barreira hematoencefálica com mais eficiência, agindo direto no cérebro. São escolhas inteligentes para quem quer ir além dos chás. Pequenas mudanças com grande impacto na saúde e na qualidade do sono. Claro, sempre vale lembrar, mesmo substâncias naturais têm suas contraindicações. Pessoas com cirrose hepática ou insuficiência renal devem conversar com o médico antes. A saúde não combina com o improviso. É como no budismo. Antes de trilhar um caminho, compreenda seus limites. Essa consciência evita problemas maiores e garante segurança. Combinar o magnésio com o ritual do chá potencializa os resultados. Imagine criar um momento noturno dedicado ao autocuidado. Luz baixa, música suave, leitura tranquila. Não é apenas sobre dormir, é sobre ensinar a mente a se desligar, a aceitar o descanso como parte essencial da vida. Uma dica simples que transforma noites em cura. E para quem quer seguir evoluindo nessa jornada, há outros ajustes finos que podem fazer toda a diferença. Afinal, cuidar do sono não termina em um comprimido ou numa xícara de chá. É uma construção diária. Mas antes de avançar para outros detalhes, vale entender também os cuidados e limites para garantir que tudo seja feito com sabedoria. Mesmo quando falamos de soluções naturais, é importante ter clareza. Nem tudo serve para todo mundo. Ervas e minerais podem parecer inofensivos, mas têm contraindicação. Por exemplo, quem tem cirrose hepática ou insuficiência renal precisa de orientação médica antes de usar qualquer fórmula. A saúde não aceita improvisos, e o cuidado começa no respeito ao próprio corpo. Não é porque algo vem da natureza que está livre de efeitos. Valeriana, mulungu, camomila, todas agem no sistema nervoso, influenciando neurotransmissores como GABA. Para a maioria, é seguro, mas sempre vale escutar o próprio organismo. Dicas naturais precisam ser aplicadas com bom senso, sem achar que mais quantidade significa mais resultado. Outro ponto essencial: evite misturar esses chás com remédios para insônia sem falar com um profissional. Muitos ansiolíticos e hipnóticos já modulam o GABA, e a combinação pode gerar sonolência excessiva ou interações imprevisíveis. É um detalhe que às vezes passa despercebido, mas faz diferença enorme para a saúde. É preciso cultivar uma mentalidade de respeito e autoconhecimento. Saber onde estão os limites é uma lição presente em tradições como o budismo. Não basta querer o bem, é preciso agir com sabedoria. Quem busca melhorar o sono deve aprender a reconhecer sinais do corpo, ajustar rotinas e questionar até mesmo o uso automático de remédios. A boa notícia é que, com cuidado, esses recursos naturais se tornam grandes aliados. Um chá bem preparado, um suplemento adequado, hábitos saudáveis, tudo isso fortalece a mente e melhora o sono sem criar dependência. Mas antes de avançar para dicas práticas de uso,
Vale reforçar como transformar essa escolha em algo seguro e sustentável. A grande vantagem dos chás medicinais está na segurança para a maioria das pessoas. Quando usados corretamente, uma vez ao dia antes de dormir, se tornam aliados do sono sem efeitos colaterais indesejados. Diferente de certos remédios, que podem provocar dependência, essas ervas ajudam o corpo a lembrar como relaxar. É um caminho para fortalecer a saúde de forma gentil. A dica mais importante: repetir a dose recomendada. Não adianta encher a xícara com o dobro das ervas achando que o efeito será mais forte. Valeriana, mulungu e camomila têm ação real no sistema nervoso, atuando sobre neurotransmissores como o GABA. O equilíbrio está em oferecer ao corpo o que ele precisa, sem forçar nada além do necessário. A rotina de preparo também faz parte do cuidado. Usar água limpa, medir bem as porções, respeitar o tempo de infusão. Parece detalhe, mas é quase um ato de espiritualidade, lembrando que cada passo consciente ajuda a acalmar a mente. Quem transforma esse ritual em hábito cria um momento de pausa que já convida o sono a chegar. É bom reforçar: mesmo sendo seguro para a maioria, não substitui acompanhamento médico quando necessário. Insônia persistente pode ter causas profundas, emocionais, neurológicas ou metabólicas. É importante observar o corpo, buscar orientações, ajustar hábitos. É aí que entra o poder de combinar medicina, ervas e mudanças no estilo de vida. Quem aprende a usar com sabedoria encontra no chá não só um remédio, mas um parceiro. Um convite para uma noite tranquila, uma mente mais serena, um corpo mais descansado. Mas claro, antes de relaxar completamente, vale espiar algumas dicas práticas para aproveitar ainda mais os benefícios e transformar o sono em um verdadeiro presente. Para aproveitar todo o potencial desse ritual, vale ajustar o horário de consumo. Tomar o chá cerca de 1 hora antes de deitar ajuda o corpo a entrar no ritmo certo, evitando até interrupções para ir ao banheiro no meio da madrugada. Essa dica simples prepara a mente para desacelerar, transformando o momento noturno em um convite ao sono reparador. Criar um ambiente escuro e calmo é outra estratégia poderosa. Evitar luz forte, telas brilhantes e ruídos desnecessários sinaliza ao cérebro que é hora de relaxar. GABA e melatonina, nossos aliados naturais, dependem desses estímulos para serem liberados com eficiência. É um detalhe que muita gente ignora, mas que faz toda a diferença para quem luta contra a insônia. Vale também cultivar um ritual noturno com toques de espiritualidade, inspirado até no budismo. Respirar profundamente, agradecer pelo dia, meditar por alguns minutos. Esses gestos simples diminuem a atividade mental, reduzem a ansiedade e ajudam a mente a se preparar para o descanso. É um cuidado com o sono que também fortalece a saúde emocional. Outra dica prática é manter a temperatura do quarto agradável. Ambientes muito quentes ou frios atrapalham o sono profundo. Usar lençóis confortáveis, travesseiros adequados e até aromas suaves, como lavanda ou camomila, cria um convite sensorial para o corpo relaxar. São detalhes pequenos, mas que, somados, constroem noites muito melhores. Transformar o ato de dormir em um ritual consciente muda tudo. Não é apenas sobre tomar um chá ou usar ervas, mas criar uma cultura pessoal de descanso. Essas práticas reeducam a mente, diminuem a dependência de remédios e devolvem o poder ao próprio corpo. E para quem topa dar esse passo, o sono deixa de ser um problema e se torna um presente diário. Agora me diz, vai continuar trocando noites em claro por pílulas que te apagam sem resolver nada? Ou vai finalmente assumir o controle da sua saúde e transformar o sono num presente diário? Você já sabe os ingredientes, o ritual, as dicas. O que falta para dar o primeiro passo hoje mesmo? Que tal começar hoje com um chá preparado com atenção, desligar o celular,
criar o seu próprio santuário do sono. Seu corpo está implorando por descanso verdadeiro. Não espere o cansaço virar doença. Você prefere pagar o preço de mudar agora ou de continuar sofrendo depois? A insônia não precisa comandar a sua vida. Você tem poder de escolha. Vai continuar alimentando a mente acelerada com hábitos ruins ou vai abraçar um caminho mais calmo, consciente e saudável? Pergunta séria: o que te impede de tentar algo novo hoje mesmo? Se esse conteúdo te ajudou ou te fez refletir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhuma dica sobre sono, saúde natural e qualidade de vida. Aqui você vai aprender muito mais sobre como cuidar do seu corpo, da sua mente e até mesmo da sua espiritualidade. Vamos juntos nessa jornada de noites bem dormidas e dias mais leves. Afinal, mudar de vida começa com pequenas escolhas, e você acabou de descobrir uma delas. Bora colocar em prática?